Também tem a obsessão do encarnado pro desencarnado. Então, assim, o Allan Kardec ele descreve que aquele que desencarna, aquele que morre, seu corpo físico, é como se fosse aquele seu amigo que está preso junto com você numa cela. E quando ele desencarna, ele ganhou a sua carta de liberdade e foi para o mundo. Essa analogia para o mundo espiritual, aquele ser querido que desencarnou, ele recebeu a liberdade do corpo físico e nós vamos permanecer mais um tempo presos nessa cela de carne. Então a gente ficaria feliz ou triste? Feliz por aquela pessoa que ganhou a liberdade e está no plano espiritual ali, se desdobrando em tarefas, em oportunidades, em aprimoramento. Mas ficaríamos tristes pelo nosso amor possessivo, desejando, custe a que custar, aquela pessoa ao nosso lado. E acontece muitas vezes de um familiar nosso, um ente querido desencarnar, e é natural que a gente sofra o luto, que a gente fique triste, mas que essa tristeza não ultrapasse a revolta, a ponto da gente se revoltar com Deus, a ponto da gente ficar chamando o Espírito para estar aqui conosco. Isso pode ocasionar essa obsessão de encarnado para desencarnado. Tem um livro que relata muito bem o desencarne de uma criança. E é perfeitamente compreensível, né? Uma mãe, um pai que tem o seu filhinho ali que desencarna. Mas aí nesse livro, psicografado pela Vera Lúcia Marinzec, vai mostrar que essa criança chega no plano espiritual, passa um tempo ali adormecida para poder se reestabelecer, para passar as primeiras semanas do luto ali, né? Enquanto os familiares estão fazendo o velório, o enterro e tal. E depois essa criança vai despertando, é a sua vovó que a recebe, que a acolhe no plano espiritual. Ela passa a conviver com a vovó, com o vovô, com os familiares que já desencarnaram antes. E ali, embora a saudade, ela vai entendendo e vai tendo uma boa vida no plano espiritual. E se desdobra ali em atividades, vai para a escola, convive com outras pessoas, estuda. Pode parecer estranho num primeiro momento, para aqueles que não têm um contato mais direto com as obras literárias que descrevem as colônias espirituais. Mas a gente observa que o planeta Terra, o mundo físico, ele é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Ou seja, tudo que existe aqui na Terra existe no plano espiritual de forma melhorada e aprimorada. Então não é nenhuma loucura asseverar e compreender e aceitar que existe um mundo de possibilidades, de vivências nessas colônias espirituais maravilhosas. Então essa menininha estava ali, né? Podendo se divertir, brincar, estudar, conviver com os familiares. Porém, a mamãe encarnada vibrava com revolta, com ódio, não aceitando, chamando a filha. E essas vibrações chegavam até ela. E ela ficava muito mal, muito triste, sem saber como lidar. Então é perfeitamente compreensível, ninguém aqui está julgando aquele que passa por essa dor da perda, do luto, né? Mas para a gente compreender que essa obsessão do encarnado para o desencarnado, a gente pode ir aprendendo a lidar, modulando, que não seja a tristeza carregada com revolta, e sim que aquela tristeza venha com agradecimento, louvando a Deus por esse período em que a gente pôde receber aquele ser, por esse período que Deus deu oportunidade da gente ter ali como filho, como filha. E orando, pedindo aos benfeitores espirituais que ampare toda a família, tanto os encarnados quanto os desencarnados, para que a gente possa estar tão equilibrado que quando chegar o nosso momento de nos abandonarmos da cela carnal, da matéria, a gente possa estar equilibrado espiritualmente para reencontrar todos aqueles entes queridos que nos aguardam
confiantes de que nós iremos sim partir do mundo físico muito melhor do que quando nós chegamos, tendo em vista o nosso aprimoramento espiritual, moral e intelectual. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.